Olá, bom dia. Tudo bem, Lucicleide? Como é que você tá? Gente, nossas lives têm acontecido aqui às terças pela manhã, né? Às 6 horas da manhã, horário de Manaus, e 7 horas da manhã, horário de Brasília. Às terças e quintas, tá? A gente tem feito essas lives aqui. Oi, Lucicleide, tudo bem, querida? Oi, João, bom dia. E tem sido muito gratificante, tem sido muito interessante aqui as nossas discussões. A gente tem falado sobre as funções do analista de credenciamento, ou como queiram, né? Nomear esse profissional, o gerente de contratos, a pessoa responsável por renovação de contratos, a pessoa responsável por negociações entre os prestadores de serviços e as operadoras de plano de saúde. Temos falado aqui bastante a respeito desses assuntos, tudo que envolve o trabalho que esse profissional desenvolve, né? Questões de documentações, questões de legislações, as questões que envolvem esse trabalho como um todo. E hoje, gente, eu resolvi trazer para vocês aqui, semana passada eu falei aqui algumas vezes para vocês que estavam resolvendo uns assuntos que não estavam sendo fáceis de solucionar, que eu estava tendo problemas e tal, e falei a vocês que eu contaria a vocês sobre a resolução desse problema no outro momento. No final dessa live eu vou falar para vocês o que aconteceu, mas tem tudo a ver com o tema dessa nossa live de hoje, que é o gerenciamento de contratos. Gerenciamento de contrato, gente, é uma função desse profissional, desse analista de credenciamento, desse gerente de contratos, desse gerente comercial, em outras palavras, que também pode ser dada essa nomenclatura a esse profissional. Então, esse quesito, essa parte, esse ponto a ser trabalhado dentro das funções desse profissional é primordial. O gerenciamento de contrato, gente, o faturamento da sua empresa, ele está da empresa, das instituições de saúde, dos prestadores de serviço de saúde, está totalmente ligado às questões contratuais, ao bom gerenciamento de contratos. Se você não sabe o que contempla o seu acordo com a operadora de plano de saúde, se você não sabe o que está contido nesse contrato, você vai ter problema na cobrança. Sua cobrança não vai ser efetiva, você vai receber glosas e você não vai ter respaldo para justificar essa sua cobrança. Então, o gerenciamento de contratos é primordial, é essencial dentro das instituições de saúde, dos prestadores de serviço de saúde. É necessário saber, não pode julgar essa questão, os prestadores de serviço de saúde não podem julgar esse processo como inferior aos demais, ao contrário disso. Ele é um processo de excelência e deve ser enxergado dessa forma, tá, gente? O faturamento da empresa depende totalmente do conhecimento das cláusulas contratuais, depende totalmente do que está acordado nesse contrato, suas tabelas, seus prazos, a forma de encaminhar essa cobrança, tudo vai estar lá nesse contrato. Então, esse contrato deve ser gerenciado, tá? Não pode negligenciar essa questão do gerenciamento contratual. Existem algumas plataformas, inclusive, gente, que já permitem esse gerenciamento de uma forma mais ampla, que você já consegue visualizar as datas. Essas plataformas te permitem visualizar suas tabelas, te permitem visualizar os prazos de renovações contratuais, te permitem visualizar os prazos para cobrança. Então, existem essas plataformas que já facilitam esse gerenciamento contratual. Mas se você, prestador, não tem como adquirir uma plataforma dessa, que o valor realmente é diferenciado e tudo, você tem que ter, no mínimo, uma planilha de Excel. O bom e velho Excel sempre nos ajuda. Então, se você não tem essas ferramentas mais avançadas e tudo mais, você precisa ter pelo menos uma planilha de Excel, onde você vai acompanhar as datas de renovações, onde você vai acompanhar todos os prazos, onde você vai acompanhar tudo relacionado a esse contrato, que envolve cobrança, que envolve forma de atendimento, que envolve uma série de situações que está amparada nesse contrato. Semana passada, gente, quando eu falei aquilo para vocês, eu estava num determinado prestador, né, dos quais eu presto serviço, e
De repente, surgiu uma questão, um paciente chegou para ser atendido e a gente não conseguiu autorizar o procedimento. Dava erro. Quando solicitava o procedimento, quando solicitava a autorização, o prestador não conseguia autorizar o procedimento. Ninguém sabia do que se tratava, porque esse contrato não estava bem gerenciado, o pessoal não sabia a data de renovação contratual. O órgão público automaticamente bloqueou o atendimento. Quando a gente fala de operadora de plano de saúde, nessas situações, alguns contratos, eles até são renovados automaticamente. O problema é que as tabelas ficam defasadas. Se você não acompanha seu gerenciamento de contratos, se você não acompanha seus contratos, você não gerencia de forma adequada, as tabelas ficam defasadas demais e você, prestador, acaba perdendo muito dinheiro com relação a isso. Apesar das normativas, apesar das resoluções, apesar de a gente saber que a Agência Nacional de Saúde estabelece prazos para renovações, prazos para negociações, apesar das normativas dizerem que que não deve ser mantido o valor já existente e muito menos reduzido esse valor num contrato entre o prestador de serviço e a operadora de plano de saúde, mas se você não tiver esse acompanhamento contínuo, o seu contrato vai perdurar por anos com aquela tabela e você vai trabalhar. A operadora não vai bloquear esse teu contrato. Ele é renovado automaticamente, apesar de não ter sido feito nenhum aditivo. Em muitas situações isso acontece. Você não perde o serviço, você continua prestando o serviço, apesar de estar perdendo dinheiro, porque não teve uma negociação, não fez um gerenciamento adequado. Mas os órgãos públicos, eles acabam bloqueando isso. Os órgãos públicos trabalham com editais. Então, esses editais, eles têm um prazo, você tem um prazo para encaminhar sua documentação e a sua intenção de renovação contratual. E o seu contrato também tem uma data limite, que é a data que você contratualizou, que você fez essa parceria com esses órgãos públicos. Se você não atenta para isso, para esse prazo, o seu contrato vai vencer e vai ser bloqueado automaticamente. E o tempo que esses órgãos públicos levam para resolver essa situação, para te responder, para concluir esse teu aditivo, essa tua renovação contratual, leva uma média de 60 dias, 2 meses. Então, esse tempo inteirinho, você vai ficar sem trabalhar para esse órgão público. Você não trabalha só com plano de saúde, existe a possibilidade de credenciamento com órgãos públicos, as Forças Armadas, Ministério Público, existem os órgãos públicos que você pode credenciar, e esses órgãos públicos trabalham dessa forma. Se você não atentar para a data de renovação dos editais que são publicados e a data também do seu contrato, ele é bloqueado automaticamente. E foi uma dessas situações que aconteceu. Nesta empresa, o contrato foi bloqueado automaticamente. Esse contrato não estava bem gerenciado. O que aconteceu? A gente teve que se desgastar demais, teve que ir até o órgão público, teve que conversar de uma forma. Aí você entra com você tem que explicar a situação, você tem que assumir que você realmente se equivocou, que você não observou, que você não acompanhou essa data de renovação contratual, e aí vai do seu bom relacionamento também, você precisa ter esse bom relacionamento, e pedir que seja renovado esse contrato com brevidade, se for possível, e tentar fazer agora o que for possível para que isso não prejudique o bom andamento dos serviços do prestador para o qual você trabalha. Esse prestador, gente, não era um prestador que eu atuava dessa área, né? Peguei esse prestador para analisar os contratos e aconteceu isso. Um desses contratos estava nessa situação. Foi um desgaste. Consegui resolver? Consegui, mas para isso tive que ter todo o traquejo, toda uma forma de conversa, todo um diálogo, para que o serviço também não fosse suspenso, porque é possível, existem algumas brechas dentro das normativas, dentro do que estabelece esses órgãos públicos, existem algumas brechas que, se você tiver um bom relacionamento, você consegue adentrar, consegue manter essa parceria, consegue fazer com que, se você também mostrar a importância do seu trabalho, falar de uma forma que isso seja entendido, que você seja entendido como essencial nessa relação de parceria, você consegue fazer
com que não seja bloqueado esses atendimentos, né? Você consegue ter essa compreensão, né, da operadora, nesse caso dos órgãos públicos, né? Mas você precisa saber de que forma vai chegar. Mas o melhor é evitar que isso aconteça. Então, nesse seu gerenciamento de contrato, e se você não tem essa plataforma para fazer esse gerenciamento, você monta uma planilha de Excel com prazos, pelo menos com prazos, para você não perder essa data de credenciamento, para você não se perder nesse fluxo, entenderam? Então, mantenham esse trabalho, gente, como primordial. O gerenciamento de contrato para o profissional que trabalha nessa parte de credenciamento, o analista de credenciamento, o gerente comercial não pode diminuir o processo do gerenciamento contratual. E os prestadores de serviços de saúde não podem negligenciar a contratualização de um profissional para acompanhar o gerenciamento dos seus contratos, porque o gerenciamento dos contratos é vida. O gerenciamento dos contratos estão diretamente ligados ao faturamento, à subsistência da saúde financeira de qualquer prestador de serviço de saúde, qualquer instituição de serviço de saúde. Então, atentar para essa questão, gente. Oi, Renata, tudo bem? Quem está comigo aqui? Renata, Lucicleide, João. Gente, alguém de vocês gostaria de falar a respeito desse assunto? Sempre no final das lives agora, eu estou abrindo para perguntas, eu estou abrindo para questionamento. Se vocês quiserem entrar aqui comigo na live para fazer questionamentos, para contribuir, para falar sobre o assunto que a gente está trazendo aqui, eu vou ficar muito grata. E vai ser uma honra falar com qualquer um de vocês. É só você dizer que quer falar, que eu te chamo. Tudo bem, Renata? Oi, Eduviges, tudo bem? E a gente conversa um pouquinho. Vocês que chegaram agora, gente, nós estamos falando até agora sobre gerenciamento de contratos, sobre a importância disso. E eu estou abrindo agora para quem quiser conversar, falar sobre isso. Quem quiser falar um pouquinho a respeito disso, quem quiser contribuir, quem quiser trazer um caso, se você tem conhecimento nessa área, se você tem alguma experiência, pode trazer. A gente conversa aqui, tá, gente? Ponham lá nas caixinhas de perguntas, quando termina as lives, a gente deixa lá nos stories as caixinhas de perguntas e vocês podem fazer os questionamentos de vocês, podem trazer ideias, digam sobre o que vocês querem falar aqui, dentro desse tema de gerenciamento de contratos, dentro desse tema de negociações contratuais, as funções desse analista de credenciamento, as funções desse gerente de contratos, desse gerente comercial. Deixem lá na caixinha de perguntas, façam seus questionamentos, deixem no direct, deixem nos comentários. Eu vou ficar muito grata em ler cada um deles e estou sempre aqui à disposição de vocês, tá, gente? Eu retornarei aqui na quinta-feira para conversar com vocês novamente. Tragam ideias, estejam aqui comigo, é sempre um prazer recebê-los. Obrigada por quem entrou no início, quem permaneceu, quem não pôde permanecer em função dos muitos afazeres. Mas eu fico grata a cada um de vocês que estiveram aqui comigo, tá bom? Agora a nossa live vai encerrar e eu vou deixar lá nos stories a caixinha de perguntas e vocês vão fazer os questionamentos de vocês e eu vou responder assim que possível, tá? Muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.